Provérbios 10, 22. Quem não conhece esse versículo? Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Quando falamos bênção do Senhor enriquece, nós pensamos em enriquecer o bolso, né? Finanças, prosperidade, que inclui também, mas é muito mais. A bênção do Senhor, ela fortalece você. Vamos para Filipenses 4:13. Recapitulando, pessoal que não pegou, no sábado e domingo. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Então, a bênção de Deus, ela fortalece você para quê? Para tudo. Veja o 12. Sem estar abatido, e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Tem gente que não pode. Qualquer lutinha, a pessoa olha para mim, se abate, se entristece, se deprime, perde a paz. Por quê? Porque não está com a bênção do Senhor. Se ele estivesse com a bênção do Senhor, ele estaria pronto para enfrentar as adversidades. Porque a bênção de Deus, vamos ver que é a própria palavra de Deus. Ela é a nossa bênção. Quando você não tem a bênção do Senhor, você não se abate nas lutas. Você enfrenta qualquer luta de cabeça erguida. Você enfrenta qualquer luta na certeza que Deus está contigo. Lembra comigo sempre, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando estamos fortalecidos no Senhor, nós estamos prontos a enfrentar qualquer adversidade e não nos abater. Então, a bênção de Deus nos fortalece. A bênção de Deus, por exemplo, nos dá saúde. Aí eu estou falando de Atos, capítulo 9, versículo 32. Atos 9, 32. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. O Pedro passou pelos irmãos santos, são os irmãos separados, os que aceitaram Jesus, e ele achou no meio deles um homem chamado Enéas, e ele estava há 8 anos paralítico. O que o Pedro disse? Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A bênção de Deus te dá saúde. Mas mais do que isso você vai ver. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais o quê? Se converteram. Olha o que o milagre faz. Não só a bênção do Senhor cura você, quer dizer, te dá saúde, mas ela fortalece você para ser uma testemunha do Evangelho. Eu tenho dito que o Enéas deveria ser um homem público, um homem conhecido, porque toda uma região se converteu com a cura dele. Ele deveria ser uma pessoa, o caso dele deve ser um caso notório, um caso conhecido. Nota aqui que era 8 anos que ele estava paralítico. Então a bênção do Senhor fortalece você, ela fortalece o seu corpo também, ela fortalece a sua mente. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 aos Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso tem ajudado muita gente a enfrentar a depressão, pessoal. A depressão, geralmente, eu falo, que ela vem acompanhada de pânico e de confusão na mente. Eu estava conversando com uma pessoa que teve caso de depressão, que tentou até o suicídio. Eu falei para ele: você não quis se matar, quis? Ele olhou para mim e falou: não. Esse eu sei. Ninguém quer se matar, ninguém. Quando a pessoa é levada a esse extremo, é porque ela quer acabar com o sofrimento da mente dela, porque ela pensa o que ela não quer pensar. É como se ela não fosse dona da mente. Se alguém dirigisse a mente dela, faz isso, faz aquilo, como se tivesse vontade de se matar, como se ela tivesse vontade de matar alguém. Não tem vontade nenhuma disso. É uma perturbação na mente. Como é que ela vence? A hora que ela assume a bênção do Senhor. Assume essa declaração de Deus: eu tenho a mente do Senhor. Aí eu explico, não é só isso também, eu não tenho a mente do Senhor, ela não é devassa, imoral,
Eu cito Steve Gallagher, que foi um pregador que escreveu um livro. E ele disse: o homem tem a mulher que ele quiser aqui. O homem tem a mulher que ele quiser aqui. Só que essa pessoa não está andando com Cristo. O diabo dominou a mente dele. Aí, o que acontece? O diabo não leva ninguém para uma ilha de fantasia. Se você cansou de ouvir isso aqui, o diabo, a missão dele é matar, roubar e destruir. Amanhã ele vai vir com a perturbação. Aí você vai querer mandar embora e não vai funcionar. Não. Então, tenha a mente de Cristo. Veio o pensamento imoral, está amarrado, eu tenho a mente de Cristo. A mesma coisa, quando vem a perturbação, está amaldiçoado esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo. Mas sem fazer cara feia. Você não tem que fazer cara feia para expulsar demônio, não. Tem a mente de Cristo amarrado. Não. Claro, com autoridade, eu tenho a mente de Cristo, está amaldiçoado esse pensamento. Vai começando, vai praticando isso aí. Se a sua mente não vai ficar sadia. Pode ter certo, por favor, toma um remédio, que o doutor, se ele mandou você tomar um antidepressivo, um ansiolítico, que for, toma. Mas eu estou falando, você vai assumindo, vai tomando posse. Então, a bênção do Senhor, ela te fortalece, ela te dá saúde e ela fortalece a sua mente. Aí nós vamos ver que a bênção do Senhor fortalece o nosso espírito. Efésios, depois de Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios. O capítulo é o 3, o versículo é o 16. Ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a bênção do Senhor, ela fortalece você, ela te dá saúde para o corpo, saúde para a sua mente, saúde para o seu espírito. Como? Ele fortalece você ora, você pratica essa oração. Essas orações que estão aqui são exemplos para nós. Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Então você começa a orar assim, conforme está escrito aqui: Deus me fortaleça com poder no meu homem interior. Para quê? Para que Cristo habite pela fé no meu coração. Quer dizer, no meu coração. Coração é o espírito humano, quer dizer, não é o órgão que bombeia sangue, é o homem interior. Então você vai ter Cristo habitando em você. É isso que nós precisamos. Recapitulando, fortalece então você, fortalece seu corpo, fortalece sua mente, fortalece seu espírito. Ela enriquece, ela faz tudo isso. Mais ainda, agora é bonito, pessoal, é a alegria que te dá. Vamos para o Salmo 16, versículo 9. Salmo 16, versículo 9. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Que você é uma pessoa que vai estar sempre com o coração alegre, mesmo quando você enfrenta o inferno. Versículo seguinte: pois não deixarás a minha alma no inferno. Pouco tempo atrás eu estudei isso com vocês. Não tem momento que é assim: puxa, a minha vida está no inferno. Tá? Lá na empresa está um inferno, porque entrou um gestor lá, um supervisor, o cara é chato, o cara que cria, o cara pega no meu pé, o cara está implicando comigo. Então, aí o meu trabalho está um inferno, não é? Às vezes dentro de casa, descobriu algo do filho, da filha, do marido, da esposa. Às vezes, entenda bem, na vizinhança. Puxa, entrou um vizinho lá, o cara é encrenqueiro, o cara não sei o quê. Momento difícil. E às vezes até você mesmo, financeiramente, olha, estou enfrentando uma barra, minha vida está um inferno, estou com dívidas, tudo isso, aquilo. Por mais que você passe por essas lutas, você não deixa se abater, você não perde a alegria da presença de Deus, que vamos ver já. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Aquilo ali não vai ser eterno. Você sabe que é um momento que você está enfrentando, você sabe que é uma luta que você está enfrentando, mas esse momento vai passar. Porque ele não deixará sua alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em outras palavras, não vai permitir você ver a derrota. Você está no inferno, enfrentando uma luta, você vai sair. Far-me-ás ver a vereda da vida, vai te dar saída. Qualquer que seja a luta, ele vai te dar saída. E mais ainda, diz assim: na tua presença há abundância de alegrias, no plural mesmo, que seja qual for a situação, ele vai te dar isso. Então, a bênção do Senhor enriquece, ela fortalece o seu corpo,
a sua alma, a sua mente, o seu espírito e também o seu humor, quer dizer, não deixa você se abater na hora que você enfrenta o inferno, nos momentos difíceis da sua vida, você não se abate, você sabe que aquilo ali vai passar e você vai superar aquilo ali. Agora o bonito, hein? Isaías 41:10. Esse aqui você gosta e eu gosto também. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é isso? Você passa a ser uma pessoa valente. O que é valente? Ausência de medo. Eu brinco com as pessoas quando eu era garoto, então tem muito tempo, eu tenho 65 anos, deve ter uns quase 60 anos atrás. Eu tenho uma irmã que hoje é a mais velha, e quando ela era jovem, ela era brigona, valentona. E os garotos da minha idade, os moleques, né, os guris, como fala lá o gaúcho, da minha idade, quando eu estava perto dessa minha irmã, eu era valente, eu ficava assim, ó, perto dela. Mas por quê? Porque eu sabia que os garotos tinham medo dela. Então eu me sentia o quê? Seguro perto dela. A hora que você entender que Deus está sempre contigo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Não temas, eu sou contigo. Você vai ser um valente, mas no mundo espiritual. Você não vai ter, entenda bem, o medo que os outros sentem. Não, você tem aquela coragem da presença de Deus, aquela segurança da presença de Deus, que teve o rei Ezequias, estão lembrados? O rei Senaqueribe veio, cercou a cidade onde que o rei era o Ezequias. O rei Ezequias reuniu o seu povo e disse: pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Maior que está conosco. Olha aí a segurança. Então, a bênção do Senhor faz você valente, te dá valentia, te dá coragem de enfrentar o inimigo, quer dizer, de não temer diante do inimigo, de não se assustar. O profeta Eliseu, cercado pelo exército do rei da Síria, ou seja, dele, profeta, a cidade está cercada, você tem soldado para tudo quanto é lado, a cidade não tem como sair daqui. Calma, rapaz, mas são os que estão conosco. E o senhor está maluco, profeta? Não tem ninguém aqui não conosco. O Senhor abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos, Deus fez ele chegar no mundo espiritual. Havia um exército de Deus, cavalos e carros de fogo. Eram os anjos de Deus que ali estavam. Então, é essa coragem que você vai ter quando você buscar a bênção de Deus, desejar a bênção de Deus. Deus, eu quero a tua bênção comigo. Agora, o mais lindo, que é o mais forte para nós, é aqui, ó. É a segunda carta aos Coríntios 7:10. Isso aqui é a mensagem mais forte de hoje, dessa parte agora. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. A bênção de Deus, nós estamos com a Rite de volta, a bênção de Deus faz você ter isso aí. O quê? Uma tristeza quando você erra. Isso gera o quê? O arrependimento em você. Você vai entender isso. A pessoa que tem a bênção de Deus com ela não aceita quando ela erra. Quer dizer, o que é isso? Ela não, eu não agi como homem de Deus. Eu não pensei como Deus, não pensei como mulher de Deus, eu não me comportei como Deus. Você se arrepende. O arrependimento é como se você pudesse voltar no tempo, mas você não faria aquilo. Você precisa disso aí. Mas isso tem quando você tem a bênção de Deus, que você busca essa bênção de Deus, você busca realmente viver com essa bênção, andar com essa bênção. Isso acontece. Então, essa tristeza que você sente, puxa, não agir como homem de Deus, isso é o Espírito Santo trabalhando em você. Você vê a diferença grande entre uma pessoa que se arrepende e não se arrepende. É o Davi e o Saul. Nós vamos falar do Saul na segunda parte, trazer um versículo que eu trouxe semana passada. Mas o Davi, quando ele pecou, ele falou com Deus uma coisa muito forte. É o Salmo 51:10. Ele disse assim para Deus, 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. O que ele está dizendo? Deus, não quero voltar a pecar. Quer dizer, ele se arrependeu do que ele fez. Ele sentiu tristeza, porque ele não agiu, entenda bem, como um homem de Deus, como um ungido do Senhor. Ele sabia que tinha errado. A pessoa pede, mas daqui a pouco ela volta a pecar. Tanto que o Paulo vai dizer assim, versículo 10 ainda, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte.
Judas Iscariote. A Bíblia diz que se arrependeu do que fez, mas foi um remorso. Ele não procurou. Quando você tem um arrependimento dado por Deus, isso é com a bênção do Senhor, você procura, entenda bem, se acertar. E você pede a Deus para te dar forças para não fazer aquilo que você entende que você agiu errado. Você entende que não agiu como homem de Deus, como mulher de Deus, como uma pessoa de Deus. Aí eu vou entrar aqui num detalhe aqui, que vai ficar mais forte para nós ainda. Lucas capítulo 3, versículo 3, era a mensagem do Senhor. Qual a mensagem que ele pregava? Ele pregava isso aqui para nós. Lucas 3:3, eu não dei nos outros cultos não. 3:3, e percorreu toda a terra, entenda, ao redor do Jordão, pregando o que? O batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Era o João Batista. Mas o próprio Senhor depois vem e faz assim, capítulo 5. Aqui do lado, está no 3, agora só o 5, versículo 32. Ele assim, eu não vim, aí Jesus falando, tá bom? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, que a pessoa quer uma mudança de vida. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele fala bem claro, isso é Jesus falando. Isso, diz assim. Versículo 14 para você entender que é Jesus. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o quê? O evangelho do reino. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Diga, arrependei-vos e crede no evangelho. Não importa o que você foi até hoje. Você pode ter tido uma vida criminosa ou imoral, devassa, mas você diz, não, Deus, eu quero uma nova vida. Você se arrepende, isso é uma ação do Espírito Santo, é a bênção de Deus está entrando em você. Até ali você não sentia nada. Você pecava era a mesma coisa do que nada, é a sua natureza. Mas no momento que você dá ouvidos à palavra de Deus, as coisas mudam, e mudam por completo. Então essa mensagem tem que entrar no seu coração. Vamos voltar onde nós começamos, pessoal? Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Então, aqui o sábio Salomão está dizendo para nós, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Não, isso, não acrescenta. Então você precisa dessa bênção. O que é essa bênção? A palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A bênção é a palavra de Deus. A palavra de Deus produz tudo isso em você e faz de você um verdadeiro vencedor. Amém? É 1 Samuel 15, 12. Não tem autoria de quem eu li, então não posso fazer, sai de busca. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Vamos ver isso aqui naquela linguagem de hoje, vamos recapitular isso aí. Linguagem de hoje, passa aí, Felipe, por favor. Ele diz assim, olha só, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento, em que, pessoal? Para a honra, em honra de si mesmo. Que é isso? É o que muita gente faz. Eu falei até que hoje, para falar de pastores, não falando mal de pastores, não, porque às vezes nós temos algumas atitudes que parece que estamos fazendo a nossa obra. Eu falei, pastor, tem que tomar cuidado. Pastor assume um trabalho, né? Eu sou o pastor daqui, você é o pastor, vamos dizer, do bairro do Limão, né? Aí chego lá, eu pinto a igreja, monto tudo, aí depois eu ponho na internet assim, antes e depois. Quer dizer, antes o pastor era um relaxado que dava lá, agora eu sou o bonzão e pintei a igreja. Tomar cuidado, posso ferir meu colega de ministério, posso magoá-lo, né? Tem que tomar cuidado, às vezes, com as nossas atitudes, porque estamos fazendo a obra de Deus. E o Saul estava fazendo isso, ele não queria fazer a obra de Deus. Não, no capítulo 13, no versículo 8, e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados,
e os filisteus já tinham se ajudado em Migmais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda faço do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Eu tenho dito que isso aqui é desculpa a muita gente. Não, meu marido não me dava atenção, minha esposa não me dava atenção. Não é motivo para você fazer algo errado. Não, aquela pessoa me provocou, peraí, também eu não tenho sangue de barata. Não é motivo. O que você fez quando a pessoa age, for dar a palavra, é isso aqui. Então disse Samuel, agiste nessa mente, loucamente, sem pensar. E não guardaste o quê? Não guardaste o quê? O mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A ver, passamos uma luta, mas não vamos negar a palavra, vamos ficar com a palavra. Deus vai nos honrar. Deus vai confirmar o nosso reino, vai confirmar a nossa posição no mundo espiritual. Mas se você for lá comigo agora em João, capítulo 6, versículo 28, eles perguntaram para Jesus, Senhor, o que devemos fazer para realizarmos as, plural, obra de Deus? Vamos lá. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29, Jesus respondeu e disse, singular, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus, crer na palavra dEle, crer nos mandamentos dEle, crer no que Ele diz. Isso que temos que fazer, o Saul não guardou o mandamento. Aí no capítulo 15, ele recebe uma chance. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes. Basta para nós. E o Saul foi. Versículo 7, diz assim, 7. Então feriu Saul os amalequitas, certinho, desde Avilá até chegar a Zur, que está defendendo do Egito, e tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada, e Saul e o povo perdoaram Agaque. Perdoaram? Vamos voltar no versículo 3, vai, pois agora fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e não lhes perdoe, não lhe perdoes. E ele não fez isso. Voltando no versículo 9. E Saul e o povo perdoaram Agaque, o melhor das ovelhas, e das vacas da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. O que ele está fazendo no reino dele? Ele não está obedecendo os mandamentos do Senhor. Quer dizer, ele quer edificar a casa do jeito dele. Jesus falou, eu vou só comentar, senão fica extensa aqui, tem outra passagem, lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 em diante, que o homem que ouve a palavra e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. O tempo mudou, a chuva desceu, os ventos assopraram, combateram aquela casa e não caiu, porque estava na rocha. Mas o homem que ouve e não as pratica, Jesus comparou ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Aí veio a chuva, soprado do vento, mesma coisa. Combateram aquela casa que caiu, e foi grande a sua ruína. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que fazer, não é o que o nosso eu quer, mas o que Deus diz. Até o pregador, na mensagem dele, veja primeiro aos Coríntios 11, 23. É a mensagem da ceia, mas só a informação que eu quero. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz, porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. Se eu não orar, irmão, se eu não buscar Deus, se eu não pedir, eu vou dar coisa que outros estão dando, mas não sei onde os outros buscaram. Eles podem buscar, a história bíblica é bonita, entende? Mas não posso buscar a história, tem que buscar a revelação. História da Bíblia, você me dá um banho de história. Você talvez conhece mais até a Bíblia, faz histórias até do que eu. Quantas vezes eu estou pregando aqui, tem um professor de teologia, tem um professor de história bíblica no nosso meio, né? Quantas vezes eles assistem? Eu lembro de um professor muito famoso de história, ele está morando distante, está morando lá para o lado de Minas já, mas toda vez ele estava aqui, eu ficava assim olhando, eu falava, rapaz, não posso dar nota fora aqui não.
O homem é douto nas escrituras, tudo aquilo, mas eu trago a revelação, mas eu tenho que buscar de Deus. Quer dizer, eu tenho que buscar, orar a Deus, ler a Bíblia. Missionário ensina para os pastores: ore pegando um caderno e vai anotando, vai lendo na Bíblia aquilo que Deus está falando. Então Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu tenho que aprender a buscar dele. É dele que você precisa buscar. E a pessoa não quer. Ela não quer fazer. Ela não quer fazer uma coluna para si. Não, porque eu já estudei, porque eu sou mestre e tal, mestre e tal. Glória a Deus. Mas cuidado, para você não fazer a obra sem o Senhor. Sem o Senhor você não consegue estar edificando a casa sobre a rocha. Veja conosco até o louvor. Salmo 65, versículo 1. Isso aqui o missionário que cita bastante. E o Fernando de Lima canta um hino que ele fala sobre isso. Diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará voto. O que é isso, pastor Gêmeo? O que você acabou de ouvir. O louvor tem que vir do Senhor, como eu falei. Puxa, tenha dó de mim, né? Tenha dó de vocês. Eu cantando, não canto, mas o que eu falo ali? Entendeu? Eu busco de Deus, tem música que eu não tenho, eu sei que eu não tenho voz nenhuma para cantar, tem uma música que eu gosto bastante, uma nova, agora assim: te amo, Deus, só sei começar esse pedacinho. O que eu falo? Eu sei que vocês sabem cantar, eu começo e deixo vocês cantando, eu sou bobo, né? Quer ver como é que você, olha só como é que você está: te amo, Deus, todos os dias, desde que me levanto. Aí eu deixo vocês cantando, né? Que se eu for cantar, eu vou aquilo, né? Então o louvor vem dele, nós temos que buscar dele. Quer dizer, você tem a limitação, mas Deus te dá o que? A sabedoria para você ministrar. Deus te dá o que? A unção para você ministrar, e você vai ministrando. Veja o nosso missionário, quando ele, aqueles hinos antigos, né? E quando eu falei para os pastores que hoje a maioria da nossa igreja tem um teclado, tem guitarra, mas não era assim não. Nós cantávamos mais aqui: seu nome, sem guitarra, sem nada. Seu nome é Jesus. Aí deixava o povo cantar. O povo aprendia a cantar aquilo ali. Vai dando. Então o louvor tem que vir dele. Agora vai ficar mais claro para nós, ainda aqui no Salmo 22. Aí é bem claro para você. Versículo 25. O meu louvor virá de quem? De quem? De ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha que coisa profunda. O meu louvor virá de ti. Se eu não pedir a Deus, não vem. Eu posso ter até uma voz afinada, pego ali tudinho, mas não vem do Senhor. Quer dizer, não toca em você, não mexe em você. Uma vez eu brinquei com um obreiro, falei: se for para qualquer coisa, a gente ia chamar o Roberto Carlos, que é o chamado rei da música aí, né? Vamos chamar? Não. Quer dizer, o louvor vem dele. É claro que você tem que aprender a cantar, tem a diversidade de ministério. Deus levando esses jovens, homens e mulheres, não só jovens, não, tem pessoas de idade que canta também, não é? Não é o meu caso, mas tem muita gente fazendo isso. Aí nós vamos ver uma coisa mais profunda agora, até as riquezas e a prosperidade. 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Versículo 12. Está pulando bastante aqui, mas eu chego lá já. Pronto, cheguei. Versículo 12. E diz: e riquezas e glórias vêm de quem? Vêm de ti. Aí ele está dizendo para Deus: e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Oh, meu irmão, se não vem, nós já tivemos grandes impérios nesse mundo que passaram, verdade? Grandes empresas que nem existem mais, que quando acabaram ainda deixaram dívidas, ficaram endividados. Quantos parques industriais nós conhecemos? São Paulo, você ia para lá, para liberando a linha do trem, você via fábricas e mais fábricas. O pessoal mais antigo lembra disso, né? Eu trabalhei num grande parque industrial lá no Rio de Janeiro, que era o sonho de todo garoto do bairro, trabalhar naquela empresa, era uma metalúrgica, que fazia uma fábrica de máquina de escrever, máquina de somar, essas coisas todas. E era um sonho trabalhar ali, porque tinha uma boa remuneração. Naquela época que não tinha, estou falando mais de 40 anos atrás, que não tinha os direitos trabalhistas de hoje não, né?
Hoje você tem vale transporte, vale refeição, vale alimentação, vale não sei o quê. Lá não tinha vale nada, irmão. Quando tinha, me descontado o seu pagamento. Eu lembro que lá era uma empresa, aí você tinha vale açougue, mas descontava, vale gás, descontado, tinha até vale sapataria. Eles faziam um convênio com o pessoal do local e falaram, mas tudo era descontado. Hoje você vê muitas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Passou também. Acabou. Então, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, também a sua vida financeira. Porque Jesus foi claro, sem mim nada podereis fazer. Deus não é contra você prosperar, mas tem que ser com Ele. Não pode, então, fazer para si, porque quando você faz para si, Deus não tem compromisso com você. Mas quando você pede a bênção, vamos ver o que Ele vai dizer para nós de novo, e riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer da força o quê? A tudo. Isso é tudo. Aí Deus dá, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se fechar, porque Ele está abrindo uma maior para você. Mas quando é o homem, não tem, estou dizendo que a pessoa está errada, não. Mas é com a bênção de Deus. Então nós buscamos o Senhor e queremos glorificar. Terminando, 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Oh, que bonito, pessoal. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e na tua mão tu damos. Pronto. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Pega essa mensagem hoje.